Olá a todos, está começando o nosso programa A Hora do Milagre. E nessa sexta-feira nós estaremos orando pela sua libertação. Se você deseja enviar o seu nome para a oração, pois no final dessa programação nós estaremos orando pela sua libertação. Prepara aí um copo com água para contato 020 7272 1010 e nós estaremos orando por você. Aqui no meu canto esquerdo você pode acessar o QR Code, onde você terá acesso ao nosso WhatsApp e você poderá enviar o seu nome, o nome de um familiar e fazer o seu pedido de oração. Assim como aconteceu com a Elisa, que teve um problema sério com seu filho, que aos 12 anos desenvolveu uma depressão profunda e se fechou para a vida, só dormia, queria dormir 24 horas por dia, não fazia nada. Os psicólogos não tiveram como ajudar muito, mas ela sabia que existia um Deus e que Deus poderia curá-lo. E foi o que aconteceu. Nós vamos ao testemunho da Elisa, ela fala sobre o seu filho, e nós voltaremos com vocês logo após esse testemunho. Meu filho, de um dia para o outro, deixou de ir à escola, não conseguia ir à escola, e eu achei aquilo muito estranho, porque ele era um miúdo, um jovem muito alegre, muito bem disposto, muito sorridente, e de repente, de um dia para o outro, ele começou a fechar-se e nem sequer conseguia ir à escola. Quando isso aconteceu, ele tinha 15 anos. E para mim foi muito difícil, porque eu não estava a entender. De um momento para o outro ele deixa de ir à escola, ele que tinha boas notas, era bom aluno, tinha colegas, tinha amigos, era desportista. Eu creio que foi por causa da minha separação do pai, do meu marido. Na altura, procurei a diretora de turma, perguntei se tinha acontecido algum problema na escola, se tinha havido uma situação que lhes estivesse a colocar medo, qualquer coisa que lhes estivesse a impedir de ir à escola. Mas ela não tinha conhecimento e achava também muito estranho, porque ele era muito amigo de todos, toda a gente gostava muito dele, ele era um dos principais do clube de futebol, do grupo de futebol. Na altura, então, foi-me aconselhado pela diretora da escola a ir à psicóloga, e a psicóloga ficou a conversar com ele durante 1 hora, mais ou menos, foi quando ela chamou-me e disse que o caso dele já estava muito avançado e tinha que ir ao psiquiatra. Passou-lhe uma medicação fortíssima de 19 comprimidos por dia. Ele já estava mal, já não conseguia ir à escola, já não conseguia conversar com as pessoas, começou a isolar-se, já não conseguia estar no meio da multidão. Aqueles comprimidos fizeram com que ele ficasse ainda mais debilitado, porque ele passou a dormir praticamente 24 horas por dia. Eu tinha que o acordar para lhe dar a medicação seguinte, a dose seguinte, então ficou muito inchado. A pressão não melhorou, o tratamento não surtiu efeito, foi piorando cada vez mais, a ponto de ele tentar o suicídio. Ele já não queria viver, já não queria conviver com ninguém, ele queria morrer. Então um dia atirou-se do 3º andar. Que ele achava que para ele que já não havia solução. Então a solução seria a morte. Ele foi internado, portanto, nessa tentativa, obviamente, foi internado na psiquiatria. Ficou internado algum tempo. Foi como foi dito na altura, quando ele tentou o suicídio, eu cheguei ao hospital e a médica disse-me que nestes casos, os doentes tentam sempre, novamente, até conseguir o seu intento, que era morrer. Eu sofria muito.
Era um sofrimento muito grande, porque eu via outros jovens, colegas dele inclusive, a caminharem na vida e o meu não. O meu estava em casa, estava parado e não havia forma dele voltar à vida normal. Parecia que não tinha reação. Ele fazia aquilo que eu mandava fazer. Eu na rua, por exemplo, ele andava atrás de mim, ele não caminhava ao meu lado. Parecia uma sombra. Ele não falava, ele não se comunicava. Eu falava com ele, ele respondia com acenar da cabeça, não respondia com a voz. Durante 5 anos, ele tomou medicação. Quando ele tentou o suicídio, ele estava a fazer a medicação. Que eu tinha fé que o meu filho ia ficar curado. E eu não aceitava aquela situação. Eu não aceitava ver o meu filho dentro de mim. Eu não aceitava que o meu filho fosse viver assim o resto da vida. Então, eu fazia as minhas orações. Eu disse à médica, ele nunca mais vai tentar. Porque eu tinha a certeza absoluta que ele ia ficar curado. Eu fazia as minhas orações, inclusive, eu dava-lhe a medicação e eu percebia que não surtia efeito, ele até piorava. E eu fazia uma oração e ele ficava mais calmo. Então eu fui percebendo que a medicação não estava a fazer efeito, mas que a minha oração estava a fazer efeito. Então foi quando eu optei por fazer simplesmente oração. O sistema urinário dele estava a ser afetado por causa da medicação, então houve necessidade de suspender. Eu tinha a certeza, dentro de mim, eu tinha a certeza que Deus ia curá-lo. Inclusive, quando um dos médicos me disse que as células do cérebro tinham morrido, eu saí à rua, olhei para o céu e disse: Jesus, o Senhor curou todas as células do corpo de Lázaro, então ressuscita também as células do cérebro do meu filho. Porque a minha fé era muito grande em Jesus. Ele é perfeitamente normal, ele inclusive frequentou um curso de contabilidade, técnico de contabilidade. Hoje trabalha na área imobiliária. É uma pessoa perfeitamente normal. Ele tem consciência que foi Jesus que o curou. Ele tem essa consciência. Pois bem, assim como vocês puderam ver, hoje ele trabalha, tem uma vida absolutamente normal, e o mesmo poderá acontecer com você, que talvez se encontra agora ouvindo vozes do além, você que é uma pessoa que vem sido atacada por problemas espirituais, você tem sofrido ataques espirituais, você não dorme durante a noite, ou você é uma pessoa que se encontra agora em meio à depressão, à ansiedade, à tristeza profunda. A Bíblia diz aqui, no livro de Êxodos 13:9, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Portanto, com mão forte
o Senhor te tirou do Egito. Pois bem, como você pode ver, Deus, ele com sua mão forte, ele liberta. Não existe nada mais forte, mais poderoso do que o nosso Deus. E é por isso que nós lhe convidamos para estar conosco aqui hoje, sexta-feira, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, principalmente às 7h30 da noite, onde, pela mão forte de Deus, você será livre de todo esse mal que você vem sofrendo. Nós vamos agora a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. O verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes, sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. E eu fiquei com uma depressão profunda. Meu nome é Mónica Carvalho, fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequena, com 4 anos. Eu já sentia presenças à minha volta, eu tinha medo de dormir sozinha, mas o verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes de mim e queria-me sempre pôr perto dela, mas queria sempre que eu comesse lá e eu sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Na altura, quando casei, eu sabia que o meu marido, pronto, gostava de mim e eu dele, só que a mãe, principalmente, nunca aceitou. E pior ainda, porque eu engravidei antes de casar. E isso para ela foi um trauma, foi horrível. Ela já não me aceitava, mesmo por o facto de eu casar com ele. Ainda para mais grávida, piorou ainda a situação. O nascimento da minha filha, as coisas começaram a piorar cada vez mais, ao ponto dele depois não querer saber de mim, eu também não querer saber dele, mas o verdadeiro fundo do poço mesmo foi quando o meu pai faleceu. Entretanto, depois o meu marido saiu, abandonou-nos e houve uma manhã que eu acordei e vi algo, como se fosse um filme a passar na minha mente. Eu vi uma figura horrível, parecia que vinha do lodo, era horrível mesmo, e ele disse: eu vou arranjar uma arma para te matar. E eu aí entrei em pânico, porque eu sentia, se eu já ouvia vozes, eu via vultos, eu não conseguia dormir. E entretanto até isso me levou à depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, porque eu chorava do nada, as pessoas estavam a falar comigo, eu falava com as pessoas, mas eu de repente eu chorava, pronto, não conseguia me controlar, eu era completamente descontrolada, eu era nervosa, não tinha paz mesmo. Mais tarde indicaram também a um bruxo, foi quando ele então confirmou-me tudo que eu estava a passar, que era devido a trabalhos de bruxaria que me foi feito devido aos ciúmes da minha sogra e não só, e por outras invejas, por motivos de inveja também. Ele fazia trabalhos, chegou a fazer também trabalhos para que esse próprio mal não me viesse mesmo matar, porque eu vi muitas vezes a morte à minha frente. Inclusive eu vinha com o carro e o comboio do nada, apareceu um comboio do nada para vir sobre mim. As coisas pioraram de tal forma que eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não ligava nenhum à minha filha. Na altura a minha filha era pequena, tinha relativamente 8 anos mais ou menos, e eu não lhe dava atenção. Eu não queria falar com ninguém e não dormia. Eu sentia presenças toda a noite a querer-me tocar. Fui ao centro de ajuda mais próximo e logo no primeiro dia, quando eu entrei, eu senti mesmo algo diferente e eu vi ali a minha solução. Aquele peso que eu sentia, aquela vontade de morrer que eu estava a sentir naquela hora, naquele momento, aquela depressão, a insônia, tudo passou. Eu ali vi logo um sinal de Deus para mim e eu vi que ali era o meu lugar. De facto, ali era o meu lugar. Então eu comecei a pegar firme. Não foi fácil, não é de um dia da noite para o dia, não é? Mas eu perseverei e fui até ao fim. Até que chegou o dia em que eu fui liberta
Eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e sou feliz. Pode ter as guerras maiores em toda a minha volta, mas eu tenho a certeza que Deus é comigo e que eu tenho paz. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com essa pessoa que talvez se encontre num quarto de um hospital, essa pessoa que se encontra num leito de dor, essa pessoa que vem passando, meu Pai, por problemas espirituais, essa pessoa que vem sofrendo ataques espirituais, pessoas que vêm, meu Pai, tendo visão de vultos, ouvindo vozes do além, essa pessoa que vem sofrendo, meu Pai, sentindo coisas se movendo no seu corpo, e quando é feito um exame, meu Pai, nada é detectado. Eu te peço que o Senhor venha agir no corpo dessa pessoa agora para curar, para libertar de todo mal, que o Senhor venha repreender todo o mal que existe na saúde, na vida espiritual dessa pessoa, essa pessoa que vem sofrendo durante a noite com a insônia, não consegue dormir, por mais que ela tente as dores, meu Pai, por mais que tome remédio, o remédio não tem surtido efeito, essa pessoa, ela não tem um pingo de paz, não tem um pouco de paz, meu Deus. Que o Senhor venha agora manifestar o teu poder na vida de cada uma delas. Eu oro, meu Deus, pela Isabel, meu Pai, lá de Itapira, no Brasil, que pede oração pela recuperação dos movimentos na perna. Meu Pai, ela pede oração para que o Senhor venha abençoar os familiares. Eu oro pelo Anderson Soares, lá de Pedregal, meu Deus, que pede oração pela esposa, pelos familiares, meu Pai, que tem sido vítima de macumba, de espíritos malignos, de inveja, de opressão. Que o Senhor venha expulsar, meu Pai, todo esse mal da vida deles. Eu te peço, consagra aqui agora, meu Deus, essa água, abençoa essa água, que quando nós bebermos dessa água, que nós não venhamos beber somente da água, meu Pai, mas que seja o teu poder, que essa água seja um santo remédio para curar os doentes, um santo remédio, meu Pai, que essa água seja o teu poder para libertar aqueles que têm sido vítimas, têm sido aprisionados pelos problemas espirituais. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Isso, receba aí, beba aí agora a água e receba o milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza de que nessa hora o milagre já chegou até a ti, que a cura já lhe alcançou, que a libertação ela já te alcançou, mas eu lhe convido para estar conosco aqui em Finsbury Park, no norte de Londres, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, onde nós estaremos nesse domingo, às 7h30 da manhã, mas principalmente
às 10 da manhã, onde toda a igreja se reúne, nós com os nossos familiares, e você é um convidado nosso todo especial para estar conosco aqui às 10 horas da manhã, nesse domingo. Que Deus abençoe a todos e receba um milagre aí nessa hora.